Então, eu trago aqui alguns casos de inflamação eosinofílica. Dermatite eosinofílica é aquela dermatite onde há a presença de eosinófilo. Claro que nunca vai haver somente a presença do eosinófilo naquela resposta inflamatória, ele vai estar presente dependendo do antígeno que causou a resposta inflamatória. Mas a inflamação sempre vai ter a presença de outros constituintes leucocitários, como, por exemplo, linfócitos, células apresentadoras de antígeno e até polimorfonucleares neutrofílicos, os neutrófilos. Os linfócitos causam muitas dermatites em casos de reação de hipersensibilidade. Nessa figura, a gente tem um quadro de dermatite atópica canina, onde o animal desenvolve lesões pruriginosas, alopécicas e eritematosas em diversas regiões. Muitas vezes ela vem em áreas intertriginosas, que são áreas de dobras, de rugas. Então isso pode incluir aqui a região próxima aos lábios, região nasal, próxima aqui à junção mucocutânea, ao redor dos olhos e muitas vezes ocorre também nas regiões de axilas, virilhas e até a região de articulação dos membros. Isso varia de acordo com a gravidade da resposta inflamatória. A doença se chama dermatite atópica porque ocorre ali uma atopia. A resposta inflamatória não vem necessariamente onde o patógeno se encontra. Muitas vezes o patógeno que causa aquela reação alérgica é um patógeno de via digestiva, ou então ele foi aspirado e ele pode causar uma resposta inflamatória, mas aí os eosinófilos e mastócitos presentes em algumas regiões específicas do corpo vão degranular e causar toda a resposta inflamatória. Essas lesões aqui, pruriginosas e até ulceradas, se deve principalmente à ação direta da degranulação eosinofílica. Histologicamente, a gente sempre vê a presença dos eosinófilos no infiltrado inflamatório. Isso aqui é um quadro de hipersensibilidade alimentar canina. É um cão com alergia ao alimento que ele ingeria, né, alergia à ração ou algum alimento que lhe era fornecido, e aí a reação alérgica no trato gastrointestinal causa na pele a degranulação de eosinófilos. A gente consegue ver na ponta da seta alguns eosinófilos que aqui não ficaram bem corados. Os eosinófilos, eles sempre têm uma coloração eosinofílica por causa da sua granulação. E o que é essa coloração eosinofílica? É uma coloração que tende ao alaranjado e às vezes róseo. E isso ocorre pela grande quantidade dos grânulos presentes no citoplasma dos eosinófilos. Então, nesse exudato inflamatório, aqui a gente tem um folículo piloso, tem o pelo, tem glândulas anexas, glândulas sebáceas, e o infiltrado inflamatório perianexial ou perianexal, ou seja, aquele infiltrado que está ao redor dos anexos cutâneos. No caso, os anexos são pelos e glândulas. Esse infiltrado inflamatório aqui, ele tem uma presença muito grande de linfócitos histiócitos, que são os macrófagos ali ativados, e também de eosinófilos. Aqui a gente vai encontrar muito eosinófilo, em um aumento maior a gente conseguiria ver um número muito maior desses eosinófilos. Um outro exemplo, em cães inclusive, é a dermatite alérgica de contato. A dermatite de contato em cães pode acontecer a qualquer substância. Alguns cães têm dermatite alérgica de contato ao comedouro, ou então a um perfume que seu proprietário usa, ou a um produto de limpeza. Isso acontece em humanos também. Alguns indivíduos não podem ter contato com algumas substâncias, porque ali naquele local do contato vai haver a ativação de mastócitos. Esses mastócitos vão ativar diretamente os eosinófilos, e eosinófilos e mastócitos ativados vão causar uma resposta inflamatória grave. Nesse caso aqui, foi uma dermatite de contato a lã e algodão, lã de algodão. O algodão da roupa de algum tecido causou a resposta inflamatória e a gente observa ocasionais eosinófilos infiltrados no local. É uma reação alérgica inicial, com grande quantidade de fibra colágena, algumas dessas fibras já sofrendo a destruição devido à ação
do óxido nítrico produzido pelos grânulos de eosinófilos. A gente chama isso aqui de colagenólise e é a destruição das fibras colágenas. Isso é uma lesão clássica e muito presente na medicina veterinária, mostrando que as substâncias alergênicas, seja de contato direto ou atopia, envolve a presença dos eosinófilos. Portanto, os eosinófilos são tão importantes nas reações de hipersensibilidade do tipo 1, onde há degranulação de mastócitos. E, por fim, eu tenho uma figura aqui de um olho de um cavalo com uma lesão elevada. Essa lesão elevada aqui é um caso de abronemose na mucosa cutânea. O abronema é uma larva de uma mosca, e essa larva ela vem e é depositada aqui pela própria mosca, e ela adentra o tecido, ativa o eosinófilo, e os eosinófilos começam a degranular no local, e essa degranulação vai estimular ali a angiogênese e a produção de fibras colágenas, principalmente o colágeno do tipo 3, que é o cicatricial. Então, o colágeno do tipo 3, junto com a produção de vasos sanguíneos e a outra resposta inflamatória estimulada pelos eosinófilos, atraindo para ali, para aquela região, mais células por quimiotaxia, vai causar uma resposta inflamatória exuberante, formando o que nós chamamos de tecido de granulação, muitas vezes com grande exudação na sua superfície, dando origem ao que nós chamamos de cankers, bem característico aí de algumas doenças, como, por exemplo, a pitiose, acontecendo em casos de abronemose também. Então, aqui a gente observa os cankers, e, histologicamente falando, a gente pode encontrar restos das larvas de mosca presentes aqui no tecido. E aqui nessa área mais acima, a gente observa uma coloração mais eosinofílica, demonstrando que os eosinófilos aqui, eles estão mais agregados, formando já uma placa circunjacente ao resto parasitário que aqui se encontra. Nesse campo, a gente tem um maior aumento, evidenciando, além de células mononucleares, que algumas são linfócitos e outras já são estiócitos, que são macrófagos, eu tenho também os eosinófilos e a gente consegue identificá-los isolados. Então, toda vez que um animal tem um quadro de abronemose, a gente tem uma formação eosinofílica. O abronema, ele causa um tecido de granulação exuberante, principalmente pela ação dos eosinófilos, que estimulam a produção tanto de fibroblasto quanto de vasos sanguíneos. Dessa forma, as inflamações eosinofílicas, geralmente quando cutâneas ou até mesmo em órgão, causam uma elevação no tecido. Essa elevação no tecido, quando na pele, impede a cicatrização correta ali do local. Por isso que muitas vezes o abronema, ele não forma um tecido de granulação exuberante e aquilo não se fecha sozinho, pela ação eosinofílica. Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, por causa do conteúdo, né? Mas quer assistir essa aula completa? É só fazer o cadastro aqui, no VET Profissional.